Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Toda terça-feira a gente faz análises teóricas, também trabalhamos com exercícios sobre sonetos de Luís de Camões, que na verdade os sonetos, né? Eles são o material aí que nós vamos estudar para a prova específica da UERJ, que ocorrerá no dia 25 de abril de 2021, e que vocês que vão fazer carreiras de letras, direito, jornalismo, né, comunicação social, enfim, tá? Esse material vai ser cobrado. Então vamos lá? Bom, hoje, gente, vou trazer para vocês um material que eu consegui pela internet, né, do curso Objetivo. Eles fizeram uma apostila. Eu já falei aqui para vocês que os sonetos de Camões eles já caíram na prova da USP, né? Lá em São Paulo e também da Unicamp. Então eu peguei esse material aqui, tá? Para a gente trabalhar hoje. É um material muito legal. Esse material vai ficar disponibilizado para vocês aí no Google Drive, tá? Porque nós temos aqui uma explicação, né? Nós temos aqui análises dos sonetos de Camões, tá? E lá embaixo a gente tem uma série de exercícios. Se eu não me engano, são 16 exercícios com gabaritos, tá? Com os gabaritos aqui, ó, embaixo, tudo certinho, tá? Para que a gente possa estar trabalhando aí nos nossos próximos vídeos, tá? Então vamos começar a ver aqui como que o material está organizado. Eu achei esse material muito bacana, né? E fica até mais interessante para que a gente possa organizar aqui os nossos vídeos, as nossas discussões, tá? Então vamos ver aqui. Então o Camões ele está afiliado, como a gente já sabe, é uma escola clássica renascentista portuguesa, lá no século XVI, né? Então vamos lá. Ainda que já no final da Idade Média, os autores da Antiguidade Clássica já fossem conhecidos em Portugal, só se pode falar na existência de um estilo renascentista expressivo a partir de 1527. Naquele ano, o poeta Sá de Miranda regressa da Itália, onde viveu entre 1520 e 1526, em contato com a literatura da Renascença italiana, com o Dolce Stile Nuovo, e inicia a divulgação em Portugal das modalidades poéticas clássicas. Esse conjunto de procedimentos artísticos em território luso denominou-se medida nova e consistia na... Já expliquei para vocês o que é a medida nova, né, que é esse conjunto aí de regras que vão formar os versos decassílabos, as formas fixas, né, toda essa racionalidade que nós temos com os versos camonianos. Né? Então, as características aqui da medida nova são, tá? Utilização do verso decassílabo em lugar das redondilhas tradicionais, predileção pelas formas fixas, inspiradas nos modelos latinos e italianos, tá? Então, ó, o soneto, o terceto, a sextilha, a oitava, a ode, a elegia, a canção, a égloga, a epístola, o epigrama, o epitalâmio, além do teatro clássico, representado na tragédia grega e na comédia latina, regidas pela lei das três unidades, de tempo, de lugar e de ação. Né? Então você tem a descrição do tempo, do lugar e da ação. Então vamos lá. A assimilação da influência temática e formal de autores como... Então, os temas, como eu já expliquei para vocês, as mulheres, né, as amadas, né, em Camões, elas vão ser como as amadas lá da Grécia Antiga. Né? Então, uma das características do Renascimento, que você estuda essa escola, né, literária, vocês estudam lá que eles tendem, né,
a se inspirar nos modelos clássicos, sobretudo greco-romanos. Né? Então, eles vão se inspirar também com os temas, a escolha dos temas. Então, as mulheres são muito parecidas, aquele amor idealizado, platônico, distante. A mulher é quase como etérea, né? Ela não é ela não tem materialidade, não tem corpo. Né? Então, ó, a assimilação da influência temática e formal de autores como Horácio, Virgílio, Ovídio, Plauto, Terêncio, Homero, Píndaro, Anacreonte, Sanlázaro, Boccaccio, Boiardo, Torquato, Torquatasso, Ariosto, Dante Alighieri e Petrarca, além de leitura dos filósofos gregos, que eu já falei para vocês também, como Platão e Aristóteles, filtrados pelo pensamento cristão de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Plotino. Então, praticamente é todo, né? Toda a filosofia, praticamente, né, ocidental. Né? Vamos pegar aí, sobretudo Platão, Aristóteles, depois Agostinho, depois Aquino, e todos, né, os clássicos ali que estão escrevendo entre o século XIV, XV e XVI, né, como a gente tem aí o exemplo de Dante Alighieri, da Divina Comédia, tá? Então, ó, contudo, apesar da aceitação das novas formas literárias introduzidas pelo classicismo, notadamente as poéticas mais identificadas com a inclinação portuguesa para o lirismo que com a prosa romanesca. Né? Então, de fato, né, você tem uma produção muito maior em termos de poesia do que de romances em si, tá? Em Portugal especificamente. Tá? O espírito medieval não foi completamente abandonado, tá? Por isso, o quinhentismo luso consistiu uma época bifronte. Lembra que eu expliquei para vocês? Nós fizemos uma análise semana passada, no vídeo de quinta-feira, que eu estava comentando com vocês, que é muito difícil, né, a gente ver uma transição exata, como a gente vê em alguns autores, por exemplo, do Renascimento italiano, deixando de lado totalmente a Idade Média. Não é o caso em Portugal. Né? Normalmente você tem uma literatura que transita, né, entre a Idade Média e a modernidade. Tá? Bom, por isso o quinhentismo luso consistiu uma época bifronte, por causa da coexistência e não raro da interinfluência das duas formas de cultura, a medieval, popular, tradicional, materializada na medida velha, e a clássica erudita, renascentista, que se expressava por meio da medida nova. Tá? Esse bifrontismo é lugar comum entre os autores portugueses da época renascentista, cujas aparentes contradições só podem ser explicadas quando se tem em vista a ambivalência cultural da época. Né? Aquilo que eu sempre falei para vocês. O que é ambivalência? Né? É a potência. Ao mesmo tempo você tem ali a potência da Idade Média, daquele teocentrismo, né? Daquela mulher imaginada longe, né? Da materialização, longe do homem, né? Esse amor que é distante, que é impossível, que é platônico, né? E ao mesmo tempo você já tem uma literatura renascentista, tá? Focada nas coisas antropocêntricas, nas coisas do homem, tá? Essa coisa toda. No caso lusitano, acresce não ter havido um renascimento típico, tá? Pois, dada a prevalência do catolicismo e do poder eclesiástico, o racionalismo e a ideologia burguesa não vingaram de modo tão expressivo como ocorreu em outros países. Tá? Então, eu sempre falo isso para vocês aqui, nas aulas de história, que Portugal, apesar de ter sido um dos primeiros países, né, a se tornar um Estado-nação, é o primeiro, né, a se tornar um Estado-nação modernamente, o clero, a Igreja Católica, ela tem uma importância muito grande na formação do português. Tá? O português é o católico, é o descendente de católico, né, misturado com mouro, que centraliza, né, o seu Estado lá já no século XIII, né, é o povo do mar, é o povo que chegou à América, né, conquistando a América através da espada e da cruz, da força e da religião. Então o catolicismo ele é muito importante na mentalidade do português. Então o Renascimento português ele não deixa de lado, né, essas questões do clero. Né? Então ele sorve ainda, ele bebe muito das fontes católicas da Idade Média. Tá?
Vamos ver aqui. Aí no item 2 aqui, eles colocam aqui Camões e o maneirismo. Do ponto de vista literário, a lírica de Camões insere-se na órbita maneirista, pois nela já se reflete a crise do Renascimento. O maneirismo, para os estudiosos, instaura-se no momento em que a autoconfiança do humanismo antropocêntrica aos poucos vai sendo substituída pela dúvida e pela angústia, que é o barroco. Lembra que eu expliquei para vocês, né? Eles vão sentir uma angústia. É um mundo que como eu falei ontem, né, na aula de Revolução Científica, né, é um mundo no qual Copérnico, Galileu já está colocando em dúvida, né, a centralidade da Terra no universo, né, que a Terra seria plana, né, então eles têm essas dúvidas, né, essas angústias, né. A própria consciência da brevidade da vida e da fugacidade, que são temas típicos do Barroco, né. A fugacidade do tempo instauraria a crise de confiança no homem renascentista na medida em que ele passa a desconfiar de seu poder de trabalho e da transformação do mundo. O sentido renascentista de euforia, de colorido, do ímpeto vital, de harmonia e de equilíbrio, de simetria, começa a contaminar-se pela noção de que tudo na vida é fugaz, incerto e transitório, num processo de mudança constante, das quais não escapam as próprias formas literárias que se renovam ou modificam continuamente. Essa passagem do classicismo para o barroco é mediada pelo maneirismo. Os modelos clássicos continuam sendo a base, mas já distorcidos pela imposição de um modo, de uma maneira mais pessoal de compor. Nas artes plásticas, o maneirismo é um estilo bem definido e marca a reação de alguns artistas contra a rigidez das normas e modelos consagrados no apogeu do período clássico e renascentista. Na literatura, o conceito de maneirismo é menos aceito, e alguns teóricos lhe negam a autonomia estética, definindo-o como uma crise do Renascimento. Para outros, é um estilo específico, distinto do classicismo, quer do barroco. Tá? Então, de qualquer modo, estamos diante de uma atitude artística caracterizada por um conjunto de temas específicos, tais como a mudança e a dúvida, gerando a sensação angustiante de fugacidade do tempo em seu contínuo desfazer-se. Em tudo, as ruínas e as derrotas atestam a fragilidade do homem, e não a sua fortaleza, razão pela qual os poetas meditam sobre a instabilidade de tudo. Numa época conturbada pela Reforma, pelo início do terror religioso, né, nós temos aqui a Inquisição, né, e político, que atingiriam seu clímax com a Contra-Reforma e o absolutismo, já no âmbito do Barroco. A destruição e o vazio parecem ser o destino de todas as coisas. A lírica de Camões está minada pelo espírito do maneirismo. Por isso parecerá tão barroca, né, como a gente viu na análise que nós fizemos na semana passada. No poeta, a extensão da dúvida é crescente, ou porque o mundo está em mudança, ou porque o homem vive a tensão do barroco. O descontentamento ou desconcerto do mundo inquietam a lírica camoniana. Em suma, a partir de padrões renascentistas, pois os gêneros são clássicos e a poesia de Camões exprime-se em termos maneiristas, sobretudo em relação ao amor e à esperança perdida. Como obra literária da crise do Renascimento, liga-se ao classicismo pelo aspecto formal, na escolha de construções estróficas próprias da época, na preferência dada ao verso decassílabo, nos sonetos, nas canções, nos tercetos, a terza rima italiana, nas oitavas e na única sextina que escreveu. Quanto aos gêneros, além da extraordinária epopeia, são também clássicos a ecloga, a elegia, a ode e a epístola. Em princípio, pode ser dito que também imitou a natureza e que também recorreu à mitologia como qualquer clássico. Mas com uma diferença. A sua postura maneirista, tá, ultrapassa as normas clássicas pela ambiguidade e pelo jogo de antíteses na construção dos versos. Mais do que isso, pela dúvida e pela incerteza implantadas no centro de sua lírica madura, nem sempre ajustável aos princípios clássicos da clareza, da simetria, da linearidade ou mesmo critérios da verossimilhança. Então, o Camões, a gente já viu, analisando aqui alguns sonetos dele, né,
a gente já percebeu aqui que ele tem a forma, né? A forma, né, pela opção pelos sonetos, 4, 4, 3, 3, né, das estrofes, versos, decassílabos, a forma é renascentista, até porque se inspira nessa forma, né, dos sonetos italianos, certo? Porém, os temas já são, né, de uma transição entre o Renascimento e o Barroco, como a gente já viu também aqui, né? Os temas que aparecem aqui são a angústia perante ao mundo, perante ao tempo da vida, a durabilidade da vida, né? E como ela é perecível, né? Como vida e morte estão próximas. As construções cheias de antíteses, né? Como a gente viu na análise do vídeo passado, que são típicas do Barroco. Né? Então, isso tudo, tá, já aparece no soneto camoniano. Lembrando a vocês, gente, como a prova da UERJ ela gosta muito dos aspectos dos temas para que vocês interpretem, né, esses sonetos, né? A UERJ ela está muito preocupada, né, se vocês vão conseguir interpretar os sonetos, né, entender os sonetos, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver aqui, para fechar esse vídeo, para que ele não fique muito grande, vamos analisar um poema, tá? No vídeo de quinta-feira eu vou retomar com esse material e a gente vai retomar essa discussão mais estrutural da forma, que a forma em si ela é mais óbvia, ela é que mais filia, né, o Camões ao Renascimento. Porém, as temáticas, né, elas mostram realmente uma ruptura, uma crise do Renascimento e uma aproximação com o Barroco, e esse período que a gente vai chamar de maneirismo, apesar do termo não ser muito aceito na literatura, mas de uma certa maneira, como a literatura é uma arte, né, a gente pode usar esse termo também, tá? Então vamos lá. Vamos ver esse primeiro aqui, soneto aqui, esse texto 1. Transforma-se o amador na coisa amada. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas essa linda e pura semideia, que, como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Então, aqui embaixo a gente tem aqui o vocabulário, né, ligada, unida, né, que significa ali a palavra liada, tá? E feminino de semideus, né? Semideusa, tá? A semideia ali, tá? Então vamos ver aqui, ó. O soneto tem um caráter discursivo ou conceitual. Pretende comunicar-nos, por meio de argumentação cerrada, antes de um pensamento acerca do amor e da mulher, que um sentimento que se tem deles. Pertence ao gênero lírico reflexivo, né? Como a gente já viu na última aula também, né? Ou lírico filosófico, se filia muito com o platonismo, né? Esse amor impossível de ser alcançado. Né? O racionalismo é evidente na contenção emocional, é um estilo mais de contenção mesmo, né? Naquele amor que se joga, né? Ele é mais contido. Né? A emoção e o sentimento são contidos nos limites do equilíbrio e da harmonia, elementos fundamentais na atitude clássica. O poeta atenua os impulsos do eu lírico de sua vida subjetiva particular em favor de uma visão impessoal, objetiva e universal, que busca o bem, a beleza, a verdade como os valores absolutos. Então, assim, ele é o mais impessoal possível. Ele está falando do amor. Ele está falando do amor que funciona para mim, que funciona para uma pessoa no Japão, que funciona para uma pessoa na China, que funciona para uma pessoa no Nepal, que funciona para uma pessoa no Ártico, que funciona para uma pessoa lá na Antártida. Né? O amor humano. Né? Então ele não está dizendo que esse é um amor pessoal dele. Não é o caso, por exemplo, de quando ele faz aqueles sonetos para a amada dele, que morre no naufrágio, a chinesinha, né, que ele se apaixona, enfim, né, que dá nome a ela de uma eita, fugiu o nome agora. De uma